Boa noite, Paulo Moura, cientista político, 25 de janeiro de 2022. Naquele fim de semana fatídico de 8 de janeiro, quando muitos patriotas ingênuos, despreparados, se deixaram envolver naquela armadilha, naquela insanidade que foi a invasão das sedes dos três poderes em Brasília, eu recebi um vídeo no WhatsApp em que uma mulher, eu só ouvia a voz, porque ela estava segurando o celular e mostrando as cenas de invasão de um daqueles prédios, dizia: "Estamos tomando o poder, venham para cá." Meu Deus, eu me perguntei, será que essa senhora acha que o poder é uma coisa material, tangível, que a gente pode pegar ao adentrar ou invadir um palácio sede de um poder constituído da República? Infelizmente, como eu ativei as mensagens temporárias do meu WhatsApp, não guardei esse vídeo. Mas hoje, eu lendo o noticiário, encontrei uma matéria que dizia que 3 parlamentares da nova safra, esses que vão assumir agora no início de fevereiro, estão encrencados com o STF por terem dito a mesma coisa nas suas redes sociais. Convocado pessoas para irem a Brasília, eventualmente para adentrarem os prédios públicos, usando a expressão: "Estamos tomando o poder, venham para cá." E é por isso que eu resolvi fazer o vídeo de hoje. Quando eu digo que o nosso pessoal tem que estudar, tem que se organizar, tem de adquirir experiência, entre outras coisas, é por perceber esse tipo de incompreensão generalizada nos grupos da direita brasileira. Resolvi então fazer esse vídeo, que é uma tentativa de dar uma explicação simples, didática, compreensível sobre o que é o poder, o que são relações de poder. Me deem 5 segundos que eu já volto. Bom, gente, antes de começar o vídeo, eu fui fazer uma pesquisa em busca de algum tipo de definição simples, clara, fácil de ser entendida. Em sites da internet encontrei várias, todas adequadas, diferentes. E além dessas definições tem aquilo que eu estudei na ciência política sobre poder, mas resolvi não adotar nenhuma dessas definições prontas e tentar apresentar para vocês a minha concepção do que vem a ser poder. Sinteticamente, eu diria que o poder é a capacidade que um indivíduo, um grupo, uma organização, uma instituição, o que um Estado no concerto das nações tem de impor a sua vontade aos outros, ou de influenciar os outros para que façam aquilo que esse indivíduo, organização, instituição ou Estado querem, e usando astúcia e inteligência até fazendo com que pensem que estavam fazendo aquilo que queriam, porque achavam que era melhor para si. Ter poder é se fazer obedecido ao mandar. O poder não é uma coisa material, física, tangível, que se pode pegar nas mãos. O poder é uma relação entre 2 ou mais polos, que podem ser, como eu disse, indivíduos, organizações, instituições, estados. E o que é que leva alguém ou alguma organização, instituição ou estado a ter poder? Posse, o controle de armas, a riqueza material, a capacidade de corromper ou premiar para se fazer obedecer, e quem tem astúcia, inteligência, capacidade de persuasão, de induzir as pessoas a fazer aquilo que se quer. A ciência política, ao longo do tempo, nas suas origens, que são recentes, entendiam, talvez como essas pessoas, que o poder era o poder do Estado. Poder do Estado sobre a sociedade, sobre os cidadãos, sobre os indivíduos. Com o tempo, no entanto, e o desenvolvimento da ciência política,
A ciência como, digamos, forma de organizar e estruturar o conhecimento tem a idade da Revolução Industrial, pouco mais de 300 anos, e a ciência política é mais jovem ainda. Nasce no século XX e se especializa na segunda metade do século XX e se desprendeu do direito, da teoria geral do Estado, que era caudatária dessa compreensão de que o poder é o poder de Estado, para perceber, creio eu, a partir dos estudos de Max Weber, sociólogo alemão, que o poder está disseminado na sociedade. Há relações de poder entre indivíduos, entre pais e filhos, entre marido e mulher, entre o delegado de polícia e o bandido, entre um religioso e os seus fiéis, entre um partido político e os seus correligionários, se esse partido político está a cargo de postos no Estado, no Legislativo e no Executivo, ele tem poder, outro tipo de poder. Existe o poder de polícia, o poder de, em nome da lei, punir transgressores da lei. Existem poderes associados às Forças Armadas, o poder militar. Entre nações, existem nações mais ou menos armadas ou nações desarmadas. De tal maneira, então, que o poder é algo disseminado na sociedade e está sempre em situação de assimetria. Ou seja, uma relação em que os polos podem ter poder em determinadas situações e perder este poder, total ou parcialmente. Então é como se o poder estivesse numa balança, às vezes em situação de equilíbrio, às vezes em situação de desequilíbrio, e a balança pode movimentar os seus pratos e o poder ir para um lado ou para outro, conforme a conduta dos indivíduos e das organizações, ou instituições, ou estados nas relações de poder. Espero ter me feito compreender. Eu vou dar mais um exemplo didático, baseado numa incompreensão, num erro muito comum nos grupos conservadores, sobre o poder de parar a economia inteira de um país. Sim, porque é comum vermos, até hoje, nas redes sociais, nos grupos conservadores, gente propondo parar o país, fazer uma greve geral. Eu pergunto, essas pessoas acham mesmo que parar toda a economia de um país é algo simples, que basta a vontade, uma convocação na internet, e que todo mundo vai parar e cruzar os braços atendendo ao chamado de alguns poucos iluminados nas redes sociais? Há vários pressupostos errados por detrás dessa ilusão. O primeiro deles é imaginar que todo o povo, ou a esmagadora maioria do povo, está contra esse governo ilegítimo, está contra o PT, está contra Lula, quando a eleição acabou de comprovar que pelo menos metade, ou pouco menos da metade do povo, que seja, votou neles. Segundo pressuposto errado é imaginar que empreendedores capitalistas de diferentes tamanhos, pequenos, médios e grandes, têm mentalidade de sindicalista, de trabalhador de empresa, que mediante as leis da concorrência, ao ver o seu vizinho fechar as portas e ter a oportunidade de vender mais mantendo as suas portas abertas, que pessoas despolitizadas, sem consciência dos problemas que nós estamos vivendo, vão aderir a uma greve. Essa greve já é um termo sindical, já é coisa de sindicato, é coisa de trabalhador, não é coisa de empresário. Quer dizer, os meios de exercer poder e influência dos empreendedores
sejam eles pequenos, médios, grandes ou autônomos, são outros. Mas há esse pressuposto errado de que nós teríamos este poder. Fechar as estradas com meia dúzia de caminhões e caminhoneiros cheios das boas intenções, mas radicalizados, resolve? Eu pergunto, resolveu? Nem toda a categoria dos caminhoneiros, sequer, que dirá a maioria do povo brasileiro, aderiu. A categoria dos caminhoneiros é uma categoria complexa. Existem os caminhoneiros autônomos, existem as grandes transportadoras, existem pequenas e médias transportadoras, existem transportadoras especializadas em transportar combustível, caminhões frigoríficos, enfim, é uma categoria heterogênea, incapaz de produzir lideranças únicas, as lideranças pipocam e nenhum lidera de fato. E em 2018 a greve dos caminhoneiros que aconteceu foi uma situação excepcional. Todos os segmentos de transporte por caminhão pararam durante 2 semanas, desde as grandes transportadoras, os transportadores autônomos. E desde lá, as empresas que dependem de transporte de caminhão passaram a contratar frotas próprias, a transportar carga por trem ou por navio, sempre que possível, para não depender de transporte terceirizado. Então as pessoas estão convocando greve geral, estão convocando uma paralisação geral dos caminhoneiros, sem ter as mínimas condições para isso, sem ter poder efetivo para isso. Sem ter poder. O exercício do poder, ou seja, aquela faculdade, aquela capacidade de se fazer obedecer, de impor a sua vontade ou de liderar, influenciando as pessoas a seguirem aquilo que você quer, a fazerem aquilo que você quer, pressupõe um conjunto de condições que precisam ser observadas. É preciso que haja líderes, e se é um processo nacional, esses líderes têm que ser líderes nacionais, pessoas conhecidas, com capacidade de influenciar multidões. E esses líderes não caem do céu nem na esquerda e nem na direita. Você não sai chutando pedra e nasce um Lula ou nasce um Bolsonaro. Lideranças desse porte, desse tamanho, com as suas qualidades e seus defeitos, não vou entrar no mérito ideológico, precisam de condições excepcionais e às vezes de décadas para construir essa liderança e a capacidade de influenciar as multidões. E nós vimos claramente que o presidente Bolsonaro não soube aproveitar o cargo de autoridade que tinha para impor a sua vontade. Muitas dessas bravatas que nós vemos acontecer em grupos de WhatsApp, nas redes sociais, vamos parar o país, vamos fazer uma greve geral, vamos tomar o poder, sem ter poder para isso, decorre inclusive de bravatas que o presidente fez. E a bravata é um discurso que se arrota gratuitamente, ameaçando fazer aquilo para o que não se tem poder ou não se quer fazer. É o blefe, é a ameaça sem condições e, conforme a fábula do Pedro e o Lobo, toda vez que o Pedro gritava olha o lobo, olha o lobo, e não era o lobo, era uma bravata, era um blefe, era uma farsa, ele foi perdendo credibilidade e quando era o lobo de fato, ninguém acreditou e o lobo foi lá e devorou as ovelhas. Para exercer poder, então, é preciso ter liderança, ou seja, índole, capacidade, dom, vocação para liderar, para mandar e se fazer obedecido. É preciso ter meios para fazer com que aquilo que se quer
com que as ordens que se dá sejam executadas, capacidade de comunicação, capacidade de organização, estruturas intermediárias de poder, em se tratando de um Brasil desse tamanho, de um país do tamanho das dimensões continentais do Brasil. Não basta ter um líder lá em cima e o povo aqui embaixo sem que hajam lideranças intermediárias organizadas em associações, em grupos, em organizações não governamentais de diferentes tipos, que se reúnem periódica e regularmente para discutir a situação política, para discutir o que fazer, para organizar movimentos, para acumular forças, para adquirir experiência. Se o projeto é um projeto político de poder, é preciso ter partido. Eu já disse isso aqui em outras oportunidades. O partido é uma escola, o partido ensina, o partido gera experiência, o partido organiza, o partido pensa e desenvolve estratégia, o partido se comunica, sim. Estruturas de comunicação entre líderes e liderados, não apenas entre as duas pontas do polo, o grande líder e a massa, mas as lideranças intermediárias. E eu pergunto, a direita brasileira que renasceu para a política praticamente em 2015, né? O parto foi em 2013, o nascimento foi em 2015, eu costumo dizer que nós estamos na adolescência da política. Nós temos isso, gente. Vejam só, com o resultado dessa eleição, seja ele justo ou não, o fato é que o presidente Bolsonaro está fora do governo, está lá em Miami, e que o chefão dele está sentado no trono, as pessoas ficaram órfãos, desorientadas. Eu vejo, as pessoas vêm aqui nos comentários do meu vídeo pedir luz, pedir orientação, é o que eu tento fazer. Eu criei esse canal aqui com essa intenção. Não me acho dono da verdade, não acho que eu sei mais do que ninguém, mas como eu estou há 45 anos na política e fui estudar esse negócio, eu me propus a criar esse canal aqui justamente para isso. Não quero ser candidato a nada, não tenho a menor pretensão a concorrer a cargo nenhum. Criei esse canal aqui para passar informação, conhecimento, tratar a informação com seriedade, com carinho e transmitir a vocês da maneira mais clara e didática possível a minha opinião, que tem por base o que eu aprendi em 45 anos de política e o que eu aprendi estudando. Nós tínhamos mais poder do que temos agora. O PT, Lula, tinham menos poder do que tem agora. E o poder de Lula não deriva do fato de que ele está exercendo um cargo de autoridade. Autoridade, liderança, capacidade de mando, fazer-se obedecer, saber e ter como influenciar pessoas ou uma sociedade inteira a ir numa direção ou noutra, não tem a ver com o cargo de autoridade. O cargo de autoridade, a presidência da República, o governo do Estado, o prefeito, o deputado, o senador, é a representação simbólica do poder. Mas o poder não está sentado na cadeira dele, não é entrando, invadindo o palácio, sentando na cadeira, ou destruindo as sedes do poder que se toma o poder. Nós estamos vendo agora, o Lula está na Argentina, reunido com líderes da esquerda sul-americana. Eles têm articulação internacional. A esquerda tem mais de 100 anos de experiência política, o PT tem mais de 40 anos de experiência política. Está enraizado nos sindicatos, nas associações de bairro, nas associações profissionais, nas universidades, nas redações da mídia, em parcela expressiva das igrejas, especialmente da Igreja Católica, porque passou esse tempo todo, inclusive debaixo das barbas dos militares durante o regime militar, formando gente para acreditar no que eles dizem, para achar que o socialismo e o comunismo são coisas boas.
Já falei em outras oportunidades aqui sobre Lenin e sobre Gramsci. Lenin, o grande líder da Revolução Russa, montou uma estratégia sobre como tomar o poder de assalto. E Gramsci montou uma estratégia sobre como preservar o poder depois de conquistado. Num vídeo recente que eu fiz aqui, eu falei, a Revolução Russa não aconteceu no dia 25 de outubro de 1917. No dia 25 de outubro de 1917, os bolcheviques entraram no palácio do czar e tomaram o poder formalmente, mas o poder já estava tomado muito antes informalmente, com uma estrutura de conselhos populares, de soviets, conselhos de camponeses, soldados e operários enraizados nas fábricas, nas fazendas, nas estruturas sociais de poder. É como se eles tivessem construído um estado paralelo e a invasão do palácio e a tomada do palácio é apenas a consequência simbólica final de um processo de tomada de poder que na Rússia durou cerca de 20 anos. 20 anos. Lenin foi estudar a Revolução Francesa, sobre como os revolucionários franceses depuseram a monarquia e tomaram o poder, e o Gramsci foi estudar a Revolução Francesa sob outro aspecto, sobre como a burguesia revolucionária liberal daquele período difundiu as ideias liberais, a defesa do livre mercado, da propriedade privada, dos direitos e liberdades civis, da democracia como sistema de voto direto e secreto, da alternância no poder, os valores da civilização ocidental que até hoje, depois de séculos de acontecida a Revolução Francesa, um século a mais antes foi feita a Revolução Gloriosa na Inglaterra, e entre as duas, mais próximas da Revolução Francesa, houve a independência dos Estados Unidos. Esses valores, ou seja, a crença da população nos valores da sociedade judaico-cristã ocidental, que traz embutida a fé nos valores liberais e conservadores, foi construída como sustentáculo do poder. E se você não muda a mente das pessoas, não conquista os corações e mentes para a defesa de ideias, você pode até ganhar uma eleição ou outra, mas você jamais terá poder. E ainda tem gente com sangue nos olhos apressada achando que tirar o Lula de lá é mera questão de vontade. Ainda tem gente falando desse tipo de coisa sobre o que eu falei antes aqui no vídeo, achando que vão tirar a esquerda do poder fácil. Em 2018 nós não ganhamos o poder, nós não tomamos o poder. Nós ganhamos uma eleição por um acidente da história. Pela cronologia histórica do que aconteceu em outros países, nós teríamos organizado um partido, teríamos formado e educado lideranças, teríamos elegido bancadas nas câmaras de vereadores, nas assembleias legislativas, no Congresso, teríamos elegido diretorias de entidades de classe, de organizações sociais, teríamos formado jornalistas, cineastas, escritores, produtores culturais, líderes religiosos que compreendem a importância da liberdade, da defesa da família e da pátria, e chegaríamos à presidência da República como consequência desse trabalho. O PT levou 30, 40 anos para fazer isso, depois de sofrer uma derrota para o regime militar. E tem gente do nosso lado aqui achando que nós vamos tomar o poder invadindo o palácio, depredando o patrimônio público.
num fim de semana em que os verdadeiros donos do poder sequer estão lá no palácio. Aliás, os verdadeiros donos do poder muitas vezes não estão nos palácios e raramente os frequentam. Os verdadeiros donos do poder estão operando submersos, as peças no tabuleiro, sem que ninguém perceba. Então, gente, eu espero ter sido claro, didático e espero que vocês tenham compreendido o que é poder, o que é influência e o longo caminho que nós ainda temos que percorrer no Brasil para desalojar a esquerda e os seus aliados do poder de fato. O meu comentário de hoje era esse. Se você gostou, curte, comenta e compartilha. Bota o dedãozinho lá, aperta o sininho para o YouTube avisar você quando tem vídeo novo no canal. Inscreva-se aqui no meu canal. Inscreva-se também nos meus canais alternativos. O Dextra by Paulo Moura do Instagram. O Dextra by Paulo Moura do Telegram. O Dextra Jornalismo da Cos.tv, meu canal alternativo de vídeos. E lembre-se que o vídeo está acabando logo depois da vinheta. Abre o aplicativo do seu banco, pinga seu Pix mensal aí. Estamos na última semana de janeiro e a receita do canal está bem abaixo dos meses anteriores, gente. Deu uma melhoradinha, algumas doações mais generosas aí ajudaram a dar uma equilibrada, mas é a sua doação mensal que garante o trabalho que eu já faço aqui nesse canal há quase 3 anos, entregando análise e informação independente, comprometida com ideias liberais, valores conservadores, um Brasil livre, próspero, com ordem e progresso. Amanhã tem mais.